Perguntar para mim, professor Rodolfo, onde eu posso comprar um componente hoje e ter a certeza que ele vai ser um componente original sem qualquer tipo de adulteração, tá bom? Duas lojas que você vai comprar online, você vai ter certeza que o componente eletrônico vai vir 100%. Mouse Electronics e DigiKey, tá bom? Então são os dois sites. E também a Farnell Newark. Qual é o problema? Os 3 lugares não tem estoque no Brasil, então vem de fora. Você compra de lá e vem para cá. Ok? Qualquer componente que você comprar aqui, dificilmente você vai perguntar para a pessoa que te vendeu assim, mas qual que é a origem desse componente aqui? Às vezes a loja que você está comprando já comprou de outra loja, que comprou de outra loja, que veio da China. Como eu consigo identificar se um componente é falso, se ele é falsificado ou se ele é original? Você tem alguma dica para saber se ele é falsificado ou se ele é original? Então, vamos lá, né? Então, respondendo a pergunta, professor Rodolfo, como eu posso saber se um componente é original ou ele é falsificado? Como descobrir se ele vai funcionar com sucesso ou não? A primeira maneira é a pior delas. Testando. Porque, na verdade, você já passou por isso, né, David? Você já colocou um componente numa manutenção eletrônica, que a gente estava conversando lá no grupo do curso de Eletrônica Fácil, e você trocou um componente por outro e aí não funcionou, né? Conta um pouco dessa história aí pra galera. Era um CI oscilador de uma placa de máquina de lavar. E aí eu comprei, via o encapsulamento, vi todas as especificações, fui na internet, comprei. Quando chegou, até comprei umas peças a mais. Quando chegou, eu coloquei para testar, não funcionou. Eu falei, passou alguma coisa, não analisei direito a placa. Aí revisei, olhei de novo, tudo certo, aí testei de novo, não funcionou, troquei. Falei, de repente esse... né? Troquei, não funcionou de novo. Eu falei, não é possível. Troquei, não funcionou de novo. Eu falei, não. Eu deixei alguma coisa passar. Nessa já tinham sido trocados quantos CIs? 3. Aí eu peguei e falei, não, peraí. Aí eu fui num espaço de coisas descartadas ali de um amigo meu, consegui achar uma placa que tinha o CI e peguei. E coloquei e a placa funcionou. Aí eu falei, não. Aí eu matei a charada, falei, não, então era isso mesmo. Ou seja, os 4 que eu comprei vieram sem funcionar. Novos, zerados. E detalhe, tá, pessoal? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Às vezes, não é que aquele componente não presta. Presta bem atenção. Não quer dizer que aquele componente lá que foi falsificado, ele não presta. Não é isso exatamente. Muitas das vezes, quer dizer que a produção dele faz com que ele opere bem em algumas regiões eletrônicas do circuito, em algumas circunstâncias de tensão e corrente, e em outras não. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês. Aconteceu isso comigo com optoacopladores. Então, olha que interessante. Num determinado circuito de interface eletrônica, você colocava um optoacoplador de uma empresa X e funcionava. Aí você ia, comprava um na loja, colocava no lugar dele, não funcionava. E ambos têm o mesmo código. E aí você deve estar se perguntando assim, mas como que um negócio pode funcionar e o outro não? Beleza. Aí o que eu fiz? Peguei com aquele outro que não funcionava, abaixei um pouquinho o valor da resistência do LED do optoacoplador. Abaixei um pouquinho da resistência do optoacoplador. O que aconteceu com a corrente do LED? Subiu, acendeu mais a luz do LED do optoacoplador, saturou mais a base do transistor optoacoplado e o circuito funcionou. Então quer dizer o quê? Que muitas das vezes aquele componente que eu vou chamar de componente alternativo, não é que ele não presta realmente, mas quer dizer que ele tem algum desvio de funcionamento em algumas circunstâncias de tensão, corrente e potência, e no caso de, por exemplo, osciladores, frequência de chaveamento, né? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que o original, ele vai atender 100% àquilo que o datasheet está falando. Aquilo que é a cópia, ela pode ter desvio de funcionamento de acordo com algumas circunstâncias eletrônicas de funcionamento. Então, eu não quero falar que aquele componente não presta,
Porém, por ele ser uma cópia e que, inclusive, muitas das vezes ele tende a ser mais barato, e aí a gente, de forma econômica, sempre você faz o quê? Opa, Mercado Livre, loja aqui, AliExpress, eBay e tal. Então, o componente aqui R$1, opa, aqui 80 centavos, aqui 70 centavos, aqui eu vou comprar 100 desse aqui de 70 centavos. Pô, aí você compra, a hora que vem, tem esse desvio, muitas vezes ele não encaixa no teu circuito eletrônico. E aí, o que você tem que fazer? Se é caso de prototipação eletrônica, você está montando o teu circuito no protoboard, não descarte imediatamente o componente, não faça isso. Tente ver o que? Relação de tensão, corrente, o que você pode mudar para tentar fazer ele funcionar. Porque isso pode fazer ele voltar a funcionar e com isso você tem o desempenho eletrônico funcionando com sucesso. Agora, se você mexer nas características de corrente, tensão e tal, muda uma coisa, muda outra, tal, e claro que isso vai drenar de você conhecimento, e ele não funcionar, aí, infelizmente, você tem uma situação que você acabou sendo enganado. Isso pode acontecer? A resposta é sim. E o pior de tudo, sabe o que é, David e alunos da família Eletrônica Fácil? É quando você usa isso em produção em larga escala. Porque tem a segunda situação que eu já passei também sobre isso. E daí já não é mais componentes discretos, então resistor, capacitor, transistor e tal. É um componente... O componente que a gente passou por esse problema é um microcontrolador PIC 18F4550. Eu trabalhava numa empresa de desenvolvimento de placas de circuitos eletrônicos, onde tinha um microcontrolador PIC que era colocado na placa, e aí você plugava o cabo USB na placa, e aí ele já tinha o protocolo de comunicação USB direto já para tratar as informações com o computador, para ele, enfim, poder fazer o seu desempenho, a sua tratativa com softwares de integração que eram desenvolvidos lá em C Sharp, enfim. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, que a empresa desenvolveu uma placa de automação, e aí plugava na USB, já tinha que comunicar direto e funcionar. O que aconteceu? Foram gravados 50 microcontroladores PIC, colocados todos nas placas eletrônicas, testou um, não funcionou. Testou 2, não funcionou. Testou 3, não funcionou. Testou 4, não funcionou. Testou 5, 6, 7, 8, 9, 10... Testou 50, nenhum funcionou. Nenhum funcionou o quê? A comunicação com o USB. O resto funcionava. E aí pegava o outro microcontrolador com o mesmo código exato. Colocava lá, funcionava. Tirava, colocava aquele daquele lote, não funcionava. Então quer dizer o quê? Que possivelmente, se alguém adulterou a produção do microcontrolador por algum motivo, teve um erro que na produção e naquele periférico de comunicação USB, porém o resto funciona normal. Então o que muitas vezes pode acontecer? A pessoa pode vender aquele microcontrolador um pouco mais barato, e aí o desenvolvedor que está trabalhando ali para usar todos os periféricos dele, PWM, comunicação I2C, comunicação serial USART, enfim, tudo aquilo que ele precisa funciona. Aí vai na USB e não funciona. Mas aí, mas qual é o percentual de todo mundo que usa USB? Quem vai usar o USB é a minoria. Então eu continuo produzindo assim e vamos ver o que dá. E foi o que acabou acontecendo com a gente. Aí foi lá, comprou na DigiKey, chegou os componentes, trocou e tudo certo. Então, infelizmente, né, para a galera que fez a pergunta sobre o componente original e falsificado, muitas das vezes a falsificação é tão linda, maravilhosa, que é tudo marcado do mesmo jeito. E aí você descobre que não funciona na prática. E que é a pior situação. Principalmente quando na placa eletrônica, no caso de circuito integrado, o que você faz? Você pega, dessolda um CI e vai solda. Você solda o outro lá onde ele estava, né? Não é isso que a gente faz? E aí, para você dessoldar um CI de 40 terminais? Aí você coloca outro e você solda de novo. E aí não funciona de novo. Aí o que isso vai fazendo? Vai magoando a placa, vai minando a placa. Chega uma hora que daí essa tratativa fez com que a placa ficasse totalmente estourada. Então, se não funciona depois pelo componente original, não vai funcionar porque a placa tá ruim, né? Você acabou danificando a placa eletrônica. Porque é um saco você tirar circuitos integrados de múltiplos terminais PTH. É horroroso. Você tem que elevar a temperatura demais da sua estação de solda para poder fazer isso.
Então, o fato é o seguinte, você vai falar assim, professor, mas para saber que um componente é original, eu olho lá e vejo a marquinha da Texas Instruments lá no CI. Isso você pode fazer, inclusive, quando é PTH, mas e quando é SMD? Como é que você faz? Muitas das vezes o CI SMD ou outro componente SMD, um transistor, um MOSFET e tal, tem malemar a área para ele colocar o mínimo número para você saber ali a identificação do componente. Então, infelizmente, você vai saber isso na prática. É difícil eu falar assim, olha para essa marca dessa empresa aqui, porque, por exemplo, eu posso olhar para um circuito integrado PTH, tá bom? E ver a marca da ST Microelectronics. Então, por exemplo, aqui, ST Microelectronics, só para vocês terem ideia, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com a galera, porque todo conhecimento é ultra mega bem-vindo aqui na nossa família Eletrônica Fácil. Então, você olha lá, digita lá, ST Microelectronics, imagens, por exemplo. Aí você vai pegar muitos circuitos integrados, você vai ver lá o logo da ST. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Então tem aqui o logo da ST Microelectronics, né? Então olha lá. Aí você vem aqui, olha lá. Então aqui, ó, o logo da ST Microelectronics. Aí você vai pegar lá, qual outra empresa top? Texas Instruments. Então vai ter o logo da Texas Instruments em muitos componentes, ó. Texas, top, né? Vai ter o logo da ON Semiconductor, porém, isso também não é a garantia total de que aquele componente não é um componente falsificado. Porque a falsificação, cara, ela é generalizada, né? O que não é falsificado? Hoje, difícil. Tudo tem as componentes paralelas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, se eu tiver que dar uma recomendação assim hoje, falar, professor, mas então o que eu faço? Deu um pau aqui num chaveador de fonte chaveada aqui da minha placa. O que eu faço? Preciso comprar. Bom, vai comprar? Compre numa loja que você consiga ter um feedback para você poder conversar com o fornecedor. Então, eu não vou falar nome de loja aqui, mas na loja X, Y, Z aqui no Brasil e tal, você vai lá, comprou. Opa, deu problema. Aí você pega, por exemplo, uma placa backup. Por exemplo, tem 2 micro-ondas da Electrolux. Aí você tira o chaveador da fonte chaveada de um, coloca no outro, daí funcionou. E você compra o da loja de eletrônica e coloca lá e não funciona. Se ambos têm o mesmo código, as mesmas características, contata a loja, fala, tá passando por isso. O que você pode fazer por mim? Você tem confiabilidade aí do fornecedor de componentes eletrônicos que você está comprando? Você pode transpassar isso para mim? Você pode mandar o datasheet? Porque assim, quanto mais a loja não te passar informação técnica, mais duvidosa é a procedência. Então, você pode tentar comprar no Brasil? A resposta é sim. Deve comprar porque é muito mais rápido. E aí, muitas das vezes vai funcionar e muitas das vezes não. Se você trabalha com uma assistência técnica que tem componentes que continuamente dão falha, o que eu recomendaria? Compra um lote de fora daquele componente, na Mouser, na DigiKey, na Farnell Newark, traz para o Brasil e deixa aquele lote lá, porque se aquele é o cara que mais dá trabalho para você com frequência, você vai ter a confiabilidade de 100% que você vai trocar para outro componente, vai funcionar de forma incrível, show de bola e sensacional. Nas demais coisas, acaba sendo tentativa e erro. E o duro que tentativa e erro causa o quê? Perda de tempo, perda de dinheiro, perda de placa, perda de funcionamento de placa eletrônica, perda de cabelo, tudo isso e muito mais. Tá bom, galera? Então, fiquem ligados nisso, beleza? E é claro, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal Eletrônica Fácil, deixar o seu like, o seu comentário e não esquece de acessar aí cursoseletronicafácil.com.br, baixe o nosso livrão de mais de 270 páginas e vamos para cima, aprender eletrônica partindo do absoluto zero, com a nossa metodologia, porque juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, acessa aí cursoseletronicafácil.com.br, baixa o livro e vamos para cima desbravar o fantástico mundo da eletrônica, tá bom? Um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus, é claro. Tamo para cima.